Fala galera, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Quanto tempo, hein, que a gente não se fala? Um tempinho aí que eu não gravo os meus vídeos. Que aconteceram várias coisas, muitas correrias, e eu tava tentando montar um tema bem legal. Um tema bem legal pra gente poder discutir ou falar aqui algumas coisas. Eu pensei, com essa época de vestibular, de Enem, de provas acontecendo, eu pensei, poxa, no que eu posso ajudar? Não tô falando por mérito, por orgulho, por nada, assim, mas eu sempre tive uma certa habilidade com redações, sempre tive uma certa habilidade com as palavras, com a produção do texto. E eu acredito que eu possa, nesse vídeo, passar algumas dicas da forma que eu uso, da forma que eu faço, para ajudá-los, ajudar quem quiser ser ajudado, né? Na produção de texto, na dissertação para o vestibular, para o Enem ou para a prova que for. Eu espero ajudar com esse vídeo. Aqui eu selecionei algumas dicas. Vale lembrar que eu não estou falando que esse é o melhor método, que esse é o pior método para se fazer. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que esse é o meu método de fazer a minha redação. Então eu separei algumas coisas da minha forma de fazer redação. Eu queria deixar aqui essas dicas para a gente ter em mente que sempre uma redação tem que ter muita coerência, tem que ser objetiva. A gente não pode simplesmente jogar algumas palavras lá, porque geralmente temos o que? 20 a 30 linhas, dependendo do vestibular, né? Eles pedem de 20 a 30 linhas em média, para a gente desenvolver uma redação coerente, uma dissertação coerente, que atenda às expectativas, que esteja dentro das normas de gramática, que atenda a todas essas expectativas. Então não é simplesmente ir lá e jogar palavras e esperar que seja o que Deus quiser. Não é isso. Escrever uma redação pode ser muito mais fácil do que a gente pensa. Eu acredito assim, eu aprendi lá no ensino fundamental, com grandes professores que eu tive, uma forma simples. E eu levo isso para a minha vida, sempre. Sempre que eu vou fazer uma dissertação, eu carrego isso comigo e faço dessa forma. E é o mais simples possível, da forma que eu aprendi lá quando eu tinha meus 10, 11 anos, sabe? Qual a estrutura de um texto, né? Eu vejo assim, no meu modo. Nós temos lá, introdução, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, puxa pra conclusão. Sempre aprendi assim. O que eu posso colocar na introdução? Geralmente ali tem um texto ou dois relacionado ao tema do assunto. Eu, por exemplo, o ano passado, ano de 2013, eu prestei o vestibular da FAP, Faculdade de Artes do Paraná, que é a Unespar, lá em Curitiba, para bacharelado em cinema e vídeo. O tema da redação está aqui com a prova. O tema da redação foi a reinvenção do cinema brasileiro e suas transformações vividas desde o início do século XXI. Bom, o que eu sei sobre esse tema? Primeiro ponto, analisar. O que está pedindo? O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo aqui a reinvenção do cinema brasileiro. Então tá, eu preciso montar essa redação, essa dissertação da reinvenção do cinema brasileiro. Primeiro passo, o que eu sei sobre o cinema brasileiro? Quer anotar? Pega lá um rascunhinho. Anota, eu conheço isso, conheço aquilo, conheço tal coisa e tal coisa. É o meu ponto de vista, lembrando bem. A principal relação, nesse caso aqui, é um texto dissertativo argumentativo. Então não é simplesmente uma dissertação, eu tenho que argumentar algumas coisas. O que eu sei sobre esse cinema? O que eu conheço, né? Então começa lá com uma introdução. Uma introdução simples. Eu sempre puxo na introdução, e eu acho que funciona muito bem, uma pergunta. Eu aprendi isso há um tempo atrás e eu acho que sempre funciona comigo. Por exemplo, eu coloquei aqui na introdução, título, reinvenção ou regressão. O título às vezes é importante, às vezes sim, às vezes não. Eu acredito que é mais importante a gente colocar assim um título interessante. Tem casos que não necessitam um título, mas eu acho que na sua maioria o título é sim essencial. Um título pequeno, conciso e bem bolado, assim, coisa simples. Mas que ali uma palavra ou outra dá um toque especial. A introdução, conforme eu falei, eu sempre deixo uma pergunta no ar. É como se eu estivesse falando com alguém
e jogando, argumentando com essa pessoa. A introdução vai dar os primeiros passos do que eu vou falar no decorrer da segunda, do terceiro parágrafo e da conclusão. Então tá, introdução. Parece fácil analisar a situação do cinema brasileiro em um momento em que vivemos grandes revoluções e reinvenções geradas por um excessivo comercialismo e busca pelo ideal americano. Poderíamos realmente dizer que passamos por uma fase de reinvenção? Essa foi a minha pergunta na introdução. Então é o que eu falei, eu sempre costumo jogar uma pergunta como se eu estivesse argumentando com alguém. Beleza, fiz a introdução. Parto para a segunda e o terceiro parágrafo. O segundo e o terceiro parágrafo... Peraí, deixa eu tomar meu café, aqui eu tô falando demais. Segundo e terceiro parágrafo. Hora de desenvolver o meu argumento. Então tudo que eu peguei lá, que eu conheço da minha ciência de cinema brasileiro, da reinvenção do cinema brasileiro, eu vou descrever ali. Claro que não é importante ficar um achismo. Achismo é uma coisa que não cola, não é muito bom, e os professores que vão corrigir essa redação não vão gostar muito. Então, evite o achismo. Eu acho que, na minha opinião, esses termos, corta, não é legal. Desenvolva o seu argumento, mas sem esse achismo, beleza? Então, desenvolva no segundo e no terceiro parágrafo o que você acredita sobre aquele tema, o que você tem de base de conhecimento sobre o tema. Destrincha aquilo ali na segundo parágrafo. Terceiro parágrafo continua fazendo o seu argumento. Você vai diferenciar um do outro, argumentando sempre. E aí parte para a conclusão. O que você pode concluir sobre esse tema? É uma opinião sua, mas lembrando, sem achismos. Então, para concluir a sua dissertação argumentativa, você vai pegar tudo o que você fez e conclui. Por exemplo, a minha conclusão aqui, eu falo que a verdade é que se sobressair em um meio onde a cultura original foi perdida tem sido um grande desafio, e que se seu objetivo seja outro a não ser comercial, você terá grandes dificuldades em propagar sua arte. Eu destrinchei aqui e falei sobre o cinema comercial, que é a fase que o Brasil vem enfrentando, e a minha conclusão foi essa, que a relação entre arte e comércio fica um pouco ali na balela, né? Essa foi a minha conclusão. Essa redação aqui, eu tirei nota 9 ponto alguma coisa. A gente sempre assusta, né? O que será o tema? O tema é uma coisa assim, cabulosa às vezes, na nossa mente, né? A gente fica, o que será esse tema? E às vezes não, às vezes a gente nem imagina, mas a gente sabe muito mais daquilo que a gente possa acreditar. E a minha dica maior, assim, para quem quer fazer uma boa redação, tenha conhecimento, busque, porque você só vai saber destrinchar aquele tema a partir do momento que você conhece aquele assunto. Você não precisa ser PhD em nada. O que você precisa saber é o básico. E como você adquire o básico? São coisas que você vem carregando ao decorrer da sua vida, da infância, adolescência até agora, no momento de prestar esse vestibular, essa prova. Então, leia, assista TV, os jornais, leia revistas, assista filmes. Tudo isso é de grande importância. Eu sempre bato nessa tecla de conheça para você poder, no mínimo, ter noção das coisas. Então carregue isso com você, acumule esse conhecimento para dentro de você. Leia muita revista, leia muito jornal, assista muito jornal na TV se você puder. E você vai adquirir conhecimento, você vai ter a base para destrinchar aquele seu texto. Claro que tem umas dicas importantes também. Nós não podemos deixar de seguir algumas pequenas regras. Eu coloquei aqui essas regras. Respeite sempre a gramática. Não venha com nós, nés, nós, nus. Enfim, você, VC. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode. Nunca. Escreva de forma correta, com português correto, limpo. Tente não fugir ao tema. Então, se você está falando daquilo, eu estava falando do cinema. Foque naquilo. Não viaje muito, porque você vai acabar se perdendo. E tenho certeza que se você seguir algumas dessas regras, essa é a minha forma de fazer uma redação, você vai conseguir desenvolver uma redação sucinta, simples, mas bem elaborada. Não adianta a gente tentar enfeitar muito, tentar fazer muita coisa e acabar não dando certo. Faça o que você acredite, boa sorte. É isso aí, gente. Essas são as minhas dicas. Eu não sou nenhum professor de português,
não sou formado em letras nem nada, sou um mero escritor e todo o conhecimento que eu tenho eu fui adquirindo ao longo da minha vida, buscando, aprendendo, conhecendo, correndo atrás. E espero que eu possa ajudar a todos que estão assistindo com esse simples vídeo. E boa prova para quem vai prestar aí, as universidades, os vestibulares estão começando, o Enem vem aí também. Boas provas, boas redações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui. Não deixe de curtir, dar joinha, comente, diga o que você acha, se você gostou ou não, se faltou alguma coisa que eu devia ter dito. Comente, que isso é bem importante para mim, tá bom? Muito obrigado, vamos nos falando o mais breve possível. E é isso aí, um abraço a todos, bom vestibular, boa prova e tchau!